Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante o canal, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, vamos aqui agora para a nossa 34ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Estamos no terceiro volume que fala sobre conhecimento de mundo. E estamos falando sobre matemática e agora nós vamos entrar aí num tema novo, né, que é a criança e a matemática. As noções matemáticas, né, como contagem, relações quantitativas, espaciais, né, elas são construídas pelas crianças a partir das experiências proporcionadas pelas interações com o meio, pelo intercâmbio com outras pessoas que possuem interesses, conhecimentos, necessidades e que também podem ser compartilhados. Então essas noções matemáticas, elas são trabalhadas de forma muito involuntária pelas crianças, tá? De acordo com o convívio social dela, não tendo aí essa necessidade de ficar também sistematizando tudo na vida da criança dentro da escola. Elas têm o poder, as crianças, elas têm o poder, elas têm e podem ter várias experiências com o universo matemático e outros que lhes permitem fazer descobertas, tecer relações, né, organizar pensamento, raciocínio. Configura-se desse modo um quadro inicial de referências lógico-matemáticas que requerem outras, né, e que podem também ser ampliadas. São manifestações de competências de aprendizagem advindas aí de processos informais da relação individual e cooperativa da criança em diversos ambientes. Eu falei aqui sobre a informalidade já, né? E situações de diferentes naturezas aí, sobre as quais não se tem planejamento e controle. Então, ou seja, a criança, gente, ela está em contato constante com a matemática na vida dela. Não precisa também ficar assim, 1 mais 1, 2. Viu? E agora nós vamos aprender. 2 mais 2 são 4. Não precisa ficar sistematizando tudo. A sistematização é muito importante, a gente já vai ler aqui embaixo. Só que a prática informal, a criança também aprende muito através dela. E a gente vai procurar trabalhar isso na sala de aula, mas de uma forma legal. Vai lá no parque, deixa as crianças brincarem, dê pecinhas para que elas possam dividir também ali. Então não é necessário necessariamente. Gente, eu não falei isso, hein? Esquece, aborta. Não é necessário que o professor possa, por exemplo, ficar também tudo colocando no caderno, na continha, na base do número serial, na classificação, que foi o que a gente viu aí na última aula. Tá? A criança aprende muito de forma informal. De forma informal, gente, não falei besteira não, hein? Principalmente na educação infantil, em que eles são muito pequenos ainda e não são nem alfabetizados, né? Entretanto, a continuidade da aprendizagem matemática, ela não dispensa a intencionalidade e planejamento, tá? Tem que haver uma intencionalidade aí na hora de ensinar, mas também nada que não possa deixar a criança livre, né, pessoal? Free. Deve-se considerar o rápido e intenso processo de vida, de mudança vivido pela criança nessa faixa etária. A criança, ela muda muito de opinião, de concepção. Uma vez que ela formula uma hipótese, aquela hipótese já não dá mais certo, a criança, ela vai começar, tá vendo que está entrando em conflito? Ela vai formular uma nova hipótese para trabalhar, tá? Então precisa ser considerado isso aí também, tá? Que a criança, ela vai mudando suas concepções constantemente nessa faixa etária. A criança, gente, ela tem uma permanente busca em construir significados, né? Em aprender e compreender o mundo. Eu já falei muito disso nas outras aulas aí, em que a criança, ela não aceita nada de mão beijada, tá, gente? Tudo, assim, a criança, ela não aceita uma resposta ali que não convença ela. Se não convence, ela vai buscar um significado e se ela não encontrar, ela cria um significado. Mesmo que mais para frente ela vai descobrir o verdadeiro significado e vá modificar sua linha de pensamento. Mas ela não aceita não como resposta. À medida que elas crescem, elas conquistam maior autonomia e conseguem levar adiante aí por um tempo maior ações que tenham uma finalidade, né? Entre elas atividades e jogos, ou seja, quanto mais as crianças crescem, mais elas vão ter um nível de concentração acerca de atividades e jogos. As crianças conseguem formular questões mais elaboradas, aprendem a trabalhar diante de um problema, desenvolvem estratégias, criam ou mudam regras de jogos, revisam o que fizeram e discutem entre pares as diferentes propostas. Ou seja, a criança, ela já vai criando mais autonomia também acerca da matemática conforme ela vai crescendo e a partir dali também estabelecendo regras, modificando ali de acordo com o que fica melhor a brincadeira, né? Agora a gente vai falar aqui sobre objetivos, tá? A gente falou sobre a criança e a matemática, a ligação dela com a matemática, agora a gente vai falar sobre os objetivos. E vamos começar aqui com objetivos para crianças de 0 a 3 anos, tá? A abordagem da matemática para essa educação aqui, ela tem como finalidade proporcionar oportunidades para que as crianças desenvolvam a capacidade
de estabelecer aproximações a algumas noções matemáticas presentes no seu cotidiano, como contagem e relações especiais. Ou seja, você vai pegar os bebês ali, né, 0 a 3 anos, e vai trabalhar com eles. Então ele vai ter aquela noção de muito, pouco, né? Olha, aquele ali tem mais do que eu, hein? Ó, tio, o senhor deu mais Danone para ele do que para mim. Tá errado, ó, tô vendo um biscoito a mais ali. Então, assim, a criança vai ter uma noção de tamanho, de proporção, tá? Ela não vai ter noção, assim, de contagem de números, porque são bebês ainda. No caso das crianças de 4 a 6 anos, que já são a pré-escola, para essa fase o objetivo é aprofundar tudo o que ela aprendeu na creche e ampliar o trabalho também, né? Garantindo ainda oportunidades para que elas sejam capazes de reconhecer e valorizar os números, operações numéricas, contagens orais, noções espaciais como ferramentas necessárias aí do seu cotidiano, também, né, sejam capazes de comunicar ideias matemáticas, né, como hipóteses, processos utilizados e resultados encontrados aí em situações. Ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade também para lidar com situações matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos prévios, tá? Então, o professor tem que proporcionar aí situações para que a criança ela possa reconhecer e valorizar os números, comunicar ideias matemáticas e também ter confiança em suas próprias estratégias, tá? Ou seja, a construção da autonomia aí também. Tá? E agora a gente vai falar sobre conteúdos, porque assim, os objetivos também são coisas simples, né? Você não vai também criar uma Constituição Federal de objetivos aqui, porque nós estamos falando de crianças da educação infantil, crianças pequenas, tá? Então a gente aí vai agora falar sobre os conteúdos. A seleção e organização de conteúdos matemáticos, eles representam um passo importante no planejamento da aprendizagem e devem considerar os conhecimentos prévios das crianças também, né? E as possibilidades cognitivas delas. Para ampliá-los. Então, ter cuidado aí com os desafios, né? A gente vem falando isso em diversas aulas, não forçar muito aí, senão a criança acaba desanimando, ao invés de você conseguir instigá-la, né, a sua curiosidade, a criança acaba desistindo porque o negócio é muito difícil. E deve-se considerar também os conhecimentos prévios, para passar coisas ali que a criança consiga também no começo resolver com uma maior facilidade, de modo que ela aceite aquele desafio que está vindo. Se você já vem logo com uma coisa da qual ela não domina, ela já vai desanimar logo de cara. Para tanto, aí, ó, deve-se levar em conta algumas coisas. Por exemplo, aprender matemática é um processo contínuo de abstração, tá? As crianças não vão aprender do dia para a noite, tá? Olha, gente, eu vou passar aqui uma equação, igual lá no filme Matrix, né? Eu não vou colocar como indicação aí na descrição, porque não convém. Mas no filme Matrix, que o cara entra lá dentro da máquina, lá o outro pluga um plug na cabeça dele, e aí vem com um programa de computador e pum, aí o cara aprende Kung Fu em 10 segundos ali. Não vai acontecer dessa forma. É um processo de abstração a qual as crianças vão somando aquele conhecimento, vão acrescentando aquilo, absorvendo gradativamente, tá? Com base em observações, experiências, ações, a qual elas vão tendo contato com o tempo. Outra coisa que é necessário levar em conta é a construção de competências matemáticas pela criança, que ocorre simultaneamente ao desenvolvimento de inúmeras outras atividades, tá? Então, assim, você não vai trabalhar necessariamente com a criança ali do tipo assim, vamos trabalhar matemática agora. Não, gente, ela vai aprendendo matemática à medida que ela vai exercendo aí contato com outros tipos de conteúdo também, tá? Você não tem necessariamente que ficar separando ali conteúdos para criança, uma criança pequena que não vai entender, nossa, matemática, agora é aula de matemática, agora é aula de português. Quando eles crescem mais, é necessário ter essa separação, mas quando é muito pequenininho, você vai trabalhar, né, tudo ali muito articulado, tá? Os domínios, né, sobre os quais as crianças de 0 a 6 anos, aí, que é toda a educação infantil, elas fazem, sobre os quais elas fazem suas primeiras incursões, expressam as ideias matemáticas, se dão referente a conceitos aritméticos e espaciais. A criança ela vai ter aquela noção de número, vai conhecer os números, um pouco de contagem ali verbal e noção espacial de muito e pouco, tá? Olha, que ele tem mais brinquedo do que eu, né? Eu tenho mais brinquedo do que ele. Então, vai se dar nesse tipo de coisa, tá? Você não vai também sistematizar uma coisa muito mais assim, querendo passar continhas e resoluções ali de problemas mais sérios, porque são crianças pequenas, tá? Então vai se dar muito sobre essa questão aritmética e espacial. Propõe-se então a abordagem desses conteúdos de forma não simplificada, tal como aparece aí nas práticas sociais. Tá? Você vai procurar trabalhar uma coisa um pouco mais desafiadora com a criança, mas sempre voltado para essas questões aqui que a gente falou. E agora a gente vai falar aqui sobre conteúdos para crianças de 0 a 3 anos, que são referentes à creche. Então, conteúdos aí para criança de 0 a 3 anos.
Utilização da contagem oral, de noções de quantidade, tempo, espaço, jogos, brincadeiras com músicas, juntos com o professor e nos diversos contextos nos quais as crianças reconheçam essa utilização como necessária. Manipulação e exploração de objetos, brinquedos em situações organizadas, de forma a existirem quantidades individuais suficientes para que cada criança possa descobrir as características e propriedades principais e suas possibilidades associativas, tá? Como empilhar, rolar, transvasar, encaixar. Então, para você trabalhar com 0 a 3 anos, você vai trabalhar basicamente aí com contagem oral, noções de quantidade, tempo, espaço e também manipulação e exploração de objetos, de modo que eles percebam também essa questão da quantidade, né? De muito e pouco, e alto e baixo, o que dá para colocar em cima. Nossa, ficou maior, parece que agora tem mais, né? Quando você coloca do lado, né? Então, são coisas bem assim lúdicas mesmo para trabalhar com as crianças ali, que afinal de contas são bebês. Já as orientações didáticas aí para essas crianças, né? São bebês e crianças pequenas, né, eles estão começando a conhecer o mundo e estabelecer as primeiras aproximações com ele. Então, ó, brincadeiras, por exemplo, como construir torres, pistas, carrinhos, cidades com blocos de madeira ou de encaixe, possibilitam bastante aí representar esse espaço numa outra dimensão. O faz de conta das crianças também pode ser enriquecido organizando espaços próprios com objetos e brinquedos, por exemplo, que contenham números, como telefone, máquina de calcular, relógio, né, que as crianças vão ter esse contato com o número. As crianças por volta dos 2 anos, eles já podem, por exemplo, com a ajuda do professor, contar quantos dias faltam para o seu aniversário, por exemplo, né, quando estiver, por exemplo, chegando perto a data. Pode-se organizar aí um painel com pesos e medidas das crianças para que elas observem as diferenças. As crianças também elas podem comparar o tamanho do pé e depois olhar os números em seus sapatos. O folclore brasileiro também é uma fonte riquíssima aí de cantigas e rimas infantis envolvendo contagem e números que podem também ser utilizadas como forma de aproximação com a sequência oral e numérica. Com a sequência numérica oral. São muitas as formas possíveis de se trabalhar aí, né, com a matemática nessa faixa etária, mas sempre deve acontecer inserido e integrado no cotidiano da escola, tá? Nunca trabalhado de uma forma sistematizada ali, de uma forma separada. Tem que sempre estar colocado ali, inserido no cotidiano da escola como uma coisa natural, tá? Porque a criança não vai conseguir entender a separação de uma temática ali que você vai trabalhar com ela. Olha, gente, vamos trabalhar números agora. O bebê não vai entender aquilo. Você vai trabalhando sem que o bebê ali perceba que você está trabalhando com isso. Quanto aos conteúdos aí para crianças de 4 a 6 anos. Para crianças de 4 a 6 anos, nós vamos aprofundar tudo aquilo que foi trabalhado na creche e também construir aí novos conceitos, procedimentos especificamente matemáticos já para essa faixa etária, uma vez que os bebês, né, são muito pequenos, tudo com eles tem que ser de uma forma mais limitada. De 4 a 6 anos já consegue inserir novos conteúdos ali. Esses conteúdos eles são organizados em 3 blocos para as crianças de 4 a 6 anos. Números e sistema de numeração, grandezas e medidas e espaços e forma. Espaço e forma, né? Então a gente vai trabalhar a partir de agora com isso. A organização por blocos, ele visa oferecer aí uma visibilidade às especificidades, conhecimentos matemáticos, mas para ser trabalhados com as crianças, eles têm que ser trabalhados aí, vivenciados de maneira integrada, tá bom? Então essa separação ela é feita de modo a auxiliar o professor a organizar o seu trabalho, mas para trabalhar na sala de aula tem que ser trabalhado de forma integrada, você não pode ficar separando aqui. Tá? Então agora nós vamos falar aqui sobre esses blocos, esses 3 blocos aqui da educação de 4 a 6 anos. Bom, o primeiro aqui, pessoal, o primeiro bloco refere-se a números e sistema de numeração. Esse bloco de conteúdos ele envolve contagem, notação e escrita numérica, as operações matemáticas, utilização da contagem oral nas brincadeiras, em situações nas quais as crianças reconheçam a sua necessidade, utilização de noções simples de cálculo mental como ferramenta para resolver problemas, comunicação de quantidades, utilizando, por exemplo, a linguagem oral, anotação numérica ou registros aí não convencionais, identificação da posição de um objeto ou número numa série, explicitando a noção do seu sucessor e antecessor, identificação de números nos diferentes contextos em que se encontram e comparação de escritas numéricas, identificando aí algumas regularidades. Então essas são as formas aí de números e sistema de numeração. Tá? O outro bloco se refere
não, ainda estamos aqui, a gente vai falar sobre orientações didáticas para os números e sistema de numeração. As orientações didáticas aí. Os conhecimentos numéricos das crianças, eles decorrem do contato e da utilização desses conhecimentos em problemas do cotidiano, no ambiente familiar, brincadeiras, né, e por aí. Os números, eles estão presentes no cotidiano e servem para memorizar quantidades, identificar algo, antecipar resultados, contar, numerar, medir, operar. Por exemplo, quando a criança vai no mercado ver o preço das coisas, né? Às vezes a mãe vê a latinha do Nescau ali, do Mucilon, vê lá, olha, esse aqui é 500 gramas, esse aqui é 300, olha, bom, o de 300 custa R$10, o de 500 custa 15, então, e aí? O que compensa mais eu comprar, né? Então a mãe vai fazer essas contas não apenas na questão do valor, mas na questão do peso, do tamanho da lata, em relação ao valor, se compensa pegar mais um modelo ou outro. A criança também ela vai fazendo algumas associações ali, então está presente aí no cotidiano. Alguns desses usos, eles são familiares às crianças desde pequenas, né? Outros aí nem tanto. Então alguns desses usos do número, da matemática, e desde que a criança é pequenininha já faz parte, tá? Eu fiz uma pausa aqui, eu não sei onde eu parei. Vamos lá, a gente vai começar com contagem. Contar é uma estratégia fundamental para estabelecer o valor cardinal de conjuntos de objetos. Por exemplo, quando a criança, né, ela faz aquelas perguntas de quantos, né, 5, 6, 7, 10, né, ou em sistema ordinal, aí, sistema de ordem, né, quando você fala assim, mas qual que é o meu lugar? Quinto, sexto, primeiro, segundo, terceiro. A contagem ela é sempre realizada de forma diversificada pelas crianças, com um significado que ele vai modificando conforme o contexto e a compreensão que desenvolvem sobre o número, né. Pela via da transmissão social, por exemplo, as crianças, desde muito pequenas, elas aprendem a recitar uma sequência numérica. 1, 2, 3, olha, eu sei contar até 10, viu? Muitas vezes, sem se referir a objetos externos. Elas estão contando pelo fato de contar, que ela quer falar que ela sabe contar ali até 10. Podem fazê-lo, por exemplo, como uma sucessão de palavras, no controle do tempo para iniciar uma brincadeira, por repetição ou com o propósito, por exemplo, de observar a regularidade da sucessão, né? Para quem é um pouquinho mais velho aí, lembra, por exemplo, do Domingo no Parque, né, que o Silvio Santos fazia, que era um programa com as crianças ali. E tinha uma brincadeira que, até hoje, assim, às vezes a gente brinca, né, junto os adultos aí, a gente brinca e dá umas risadas. Que quem é bem mais velho assim vai lembrar que tinha que ir até o 30 e você não podia falar os múltiplos de 4, então você falava 1, 2, 3, pin, 5, 6, 7, pin, 9, 10, 11, pin, e aí a criança errava e falava 12, 13, pronto, já errou, porque nos múltiplos de 4 tinha que falar pin, né? Não podia falar o 4, 8, 12, 16, não podia falar. E era muito legal, porque tinha crianças que erravam, quando a criança acertava, ganhava o brinquedo. Aliás, hoje nem seria pedagogicamente correto isso, né? Porque tipo, hoje tá esse mimimi que toda criança tem que ganhar tudo, merecendo ou não ali, não pode ter mais esse sistema classificatório, mas na época era legal. A criança às vezes ficava triste que não ganhava o brinquedo, mas caramba, ela errou, né? Então, esse tipo de coisa que pode ser trabalhado na sala de aula, né? O famoso 1, 2, 3, pin, 4, já errei, é 5, 6, 7. E é uma forma muito legal de se trabalhar isso com a criança. Mas só que esse tipo de recitação oral, né, é muito legal, muito bacana, se apropria bastante da matemática, mas a criança precisa entender o sentido daquilo, tá? Senão a coisa acaba ficando mecanizada aí e perdendo o seu significado. O grau de desafio da recitação de uma série depende aí dos conhecimentos prévios da criança, assim como das novas aprendizagens que possam efetuar. Então, por exemplo, se a criança só sabe contar até 10, gente, você vai fazer esse pin aí até 30, ele não sabe contar mais do que 10. Como é que ele vai fazer 11, 13, 14, 15 pin, né? Se ele não sabe, né? Só sabe contar até 10. Então precisa também considerar a aprendizagem prévia da criança, para saber se ela tem condições de exercitar, de realizar essa atividade. Ao elaborar essas situações didáticas para que todos possam aprender e progredir em suas aprendizagens, o professor precisa considerar que cada criança vai aprender no seu tempo. Elas não vão aprender da mesma forma, no seu mesmo tempo ali, tá? Elas ocorrem de formas diferentes aí, em tempos diferentes também entre as crianças.
Agora a gente vai falar aqui sobre notação e escrita numéricas. Gente, eu vou pausando aqui, fazendo uma leitura, porque senão fica muito técnica a aula, né? A gente fala muito sobre a questão da mecanização, e a aula também vai ficar mecanizada. Então eu procuro também, pausando, faço uma leitura aqui e vou explicando de uma forma mais simplificada, tá? Notação e escrita numéricas. A importância cultural dos números e do sistema de numeração é indiscutível. A notação numérica, na qual símbolos são adotados de valores conforme a posição que ocupam, é uma característica do sistema hindu-arábico de numeração, né? E é uma conquista do homem no percurso da história e um dado da realidade contemporânea. Então, ler os números, compará-los e ordená-los são procedimentos indispensáveis para a compreensão do significado da anotação numérica. Ao se deparar com números em diferentes contextos, a criança é desafiada a aprender e desenvolver seu próprio pensamento e a produzir também conhecimentos a respeito. Nem sempre o mesmo número ele representa a mesma coisa, depende do contexto onde ele está. Por exemplo, você pega, por exemplo, o 2 e o 0. Se você colocar o 0 na frente do 2, ele é simplesmente um 2, do mesmo jeito, né? Mas se você colocar o 2 na frente do 0, ele vira 20, ou seja, ele vai valer 10 vezes mais do que o valor original. Então a criança também, ela vai, com o tempo ali, aprender que o local onde o número fica, né, a ordem a qual ele está, vai representar valores diferentes. Compreender, né, o atual sistema numérico aí envolve uma série de perguntas das crianças, né? Como tipo, quais algarismos que o compõem, né? Como se chamam, como são escritos, como podem ser combinados, o que muda a cada combinação. Para responder essas questões, é preciso aí que as crianças elas consigam trabalhar desde pequenas com o sistema de numeração, tal como ele se representa. Propor situações complexas para as crianças só é possível se o professor aceitar respostas diferentes, tendo consideração aí que a criança, o conhecimento dela é provisório. Então se você põe um número 20 na frente da criança e pergunta que número é esse, ela fala que é 2, poxa, ele reconheceu o 2. E a criança é muito pequena, ainda não atingiu aquela fase em que ela vai reconhecer ali o sistema de dezena e ela vai reconhecer que aquilo é um 20. Então o professor precisa considerar esse número 2 que a criança falou ali, né? Que ela considera que é 2, então ele tem que considerar que ela já reconhece o 2, mas ela não reconhece o 2 na frente do 0. Então dessa forma ela ainda não se apropriou das dezenas. Há diversos usos... Opa, desculpa gente, cortei aqui. Para as crianças, os aspectos relevantes da numeração são aqueles que fazem parte das suas vidas cotidianas. Por exemplo, números presentes nos telefones, nas placas de carro, ônibus, camisetas de jogadores, os números nas casas, né, da vizinhança, inclusive na dele também, para que servem, os seus significados. Então são muitas as possibilidades da criança investigar as regras e as regularidades do sistema numérico. Aqui, pessoal, nós temos aqui a seguir algumas que são apresentadas. Por exemplo, quando o professor lê histórias para as crianças, pode concluir a leitura do índice e da numeração das páginas, organizando a situação de tal maneira que todos possam participar. A criança vai percebendo ali que o livro também tem as páginas para que a pessoa possa se orientar na sua leitura. É importante aceitar como válidas respostas diversas e trabalhar a partir delas, tá? Então, a interpretação pessoal da criança, ela conta muito nessas questões aqui. Por exemplo, né, a escola, as histórias contadas em capítulos, coletâneas e também enciclopédias, né, são especialmente propícias para esse tipo de trabalho. Colecionar em grupo um álbum de figurinhas, por exemplo, pode interessar as crianças, né? Iniciada a coleção, pode-se pedir que elas antecipem a localização de uma figurinha no álbum. Olha, se abrindo, por exemplo, numa determinada página, elas vão encontrar aquela figurinha com maior facilidade. É interessante também confeccionar uma tabela numérica para que elas possam ir marcando os números das figurinhas que elas já têm, né? Há diferentes tipos de calendários utilizados socialmente, né? Folhinhas anuais, mensais, semanais, que podem ser apropriados para diferentes usos e funções da instituição, como marcar o dia corrente no calendário e escrever a data na lousa, né? Usar o calendário para organizar a rotina, marcando compromissos importantes do grupo, como aniversários das crianças, datas de passeio, são formas aí de se trabalhar com a criança essa questão do número, até mesmo de uma forma mais agradável a ela, né?
As crianças elas podem pesquisar informações numéricas de cada membro do seu grupo, né, como a idade, número do sapato, número da roupa, altura, peso. Com a ajuda do professor, as crianças elas podem montar uma tabela e criar problemas que comparem e ordenem escritas numéricas, né, buscando aí informações necessárias do próprio quadro, né? No próprio quadro, né, a partir de perguntas aí como quantas crianças vestem um determinado número de roupa, quantas têm o mesmo número de sapato, quanto você precisará crescer para ficar do tamanho do seu amigo. Então essas perguntas vão surgindo também, e esses comparativos aí são ferramentas muito importantes também para o aprendizado da criança acerca dos números. É possível também pesquisar a idade dos familiares, as pessoas, né, mais velhas da instituição, mais novo, da cidade, do país, até mesmo do mundo. Jogos de baralho, de adivinhação, que utilizem dados, também oferecem inúmeras situações para que as crianças pensem e utilizem a sequência ordenada dos números, considerando o antecessor, o sucessor, né? Que elas também façam suas próprias anotações de quantidade e comparem aí os resultados. Aqui também fala sobre fichas que indicam a ordinalidade, né? Primeiro, segundo, terceiro. Elas também podem ser sugeridas às crianças como material para uso nas brincadeiras de faz de conta, né? Quando é necessário, aí, por exemplo, decidir a ordem de atendimento num posto de saúde ou numa padaria, em jogos e campeonatos, de modo aí a evitar a bagunça, evitar a briga, né? O pessoal fala assim, eu cheguei primeiro, né? Tal. Então, vocês podem ver que nas filas também tem essas senhas aí que auxiliam as pessoas. A gente iria falar sobre as operações, mas não, dá tempo sim. Vamos fechar aqui essa temática, que aí a gente vai depois pro outro bloco. Já começa a próxima aula no outro bloco. Vamos falar sobre operações. Nos contextos mencionados, né, quando as crianças elas contam de 2 em 2, de 4 em 4, 10 em 10, né, elas estão realizando ações de acrescentar, de agregar, de segregar, aí, repartir relacionadas a operações aritméticas. O cálculo, portanto, ele é aprendido junto com a noção de número e a partir do seu uso em jogos de situação-problema. Nessas situações, em geral, as crianças calculam com apoio dos dedos, de lápis, de mão ou de materiais diversos como contas, né, conchinhas. É importante também que elas possam fazê-los sem esse tipo de apoio, realizando, por exemplo, cálculos mentais, né, ou estimativas aí. A realização de estimativas ela é uma necessidade, por exemplo, de quem organiza eventos. Para calcular quantas espigas de milho precisarão ser assadas na fogueira da festa de São João, é preciso perguntar quantas pessoas vão participar da festa, quantas espigas de milho cada uma come, para a pessoa ter uma noção ali do que ela vai preparar, né? Os organizadores de eventos, né, de buffet, utilizam muito essa questão da estimativa. As crianças pequenas elas já utilizam alguns procedimentos para comparar quantidades. Então, geralmente, elas se apoiam aí na contagem e utilização com dedos, né, estabelecendo uma correspondência termo a termo, né, o que permite aí referir-se a coleções ausentes, por exemplo. Pode propor aí para crianças de 5, 6 anos, gente, sempre lembrando que isso aqui é de 1998, esse documento, 99, se eu não me engano, e a criança de 6 anos, por exemplo, ela já foi para o primeiro ano, né, foi inserido em 2007 o ciclo do fundamental de 9 anos, então, os 6 anos, a criança já está no fundamental. Quando a gente fala 4 a 6 anos aqui, seria 4 anos e 5 anos e 11 meses, tá? São só 2 anos da pré-escola. 6 anos aqui ele já está no fundamental. É que esse documento aqui é mais antigo. Então pode se propor aí para crianças de 5, 6 anos situações em que tenham que resolver problemas aritméticos e não contas isoladas, tá? O que contribui para que elas também possam descobrir estratégias e procedimentos próprios e originais. As soluções encontradas, elas podem ser comunicadas para linguagem informal ou também por desenhos, tá? Comparar os seus resultados com os dos outros, descobrir o melhor procedimento para cada caso e reformular o que for necessário, permite aí que as crianças tenham maior confiança nas suas próprias capacidades, ou seja, comparar seus resultados, ver por que está diferente, né? Se aquele resultado está melhor que o seu, é muito importante também. Assim, cada situação de cálculo ela se constitui num problema aberto, que pode ser relacionado, por exemplo, de formas diversas, né? Pois existem diferentes sentidos da adição e da subtração. E os problemas eles podem ter estruturas diferentes, o grau de dificuldade vai variando em função dos tipos de perguntas formuladas. Esses problemas podem propiciar que as crianças comparem, juntem, separem, combinem grandezas ou transformem dados numéricos. Então aqui está falando um pouquinho, pessoal, essa questão das operações, os métodos de operação que se pode trabalhar na educação infantil, tá?
A gente agora vai entrar aqui para o segundo bloco, que é grandezas e medidas, mas isso só na próxima aula, né, porque agora já deu o tempo aqui. Não se esqueçam de se inscrever, de dar aquela curtida, passar para seus amigos, parentes aí, pedir para se inscrever, né? Quem não for da área de pedagogia, pedir lá, desativa o sininho, né, para não ficar recebendo notificação, mas ajuda bastante o professor, de modo a incentivar também, que eu possa ter alegria, ter um incentivo, né, para continuar as videoaulas também, tá bom? Bons estudos, pessoal, até a próxima aula.